Boa tarde! Estão cheios de Deus, preparados para essa tarde? Que bênção! Agora o calorzinho e o pós-almoço dá uma baqueada, não dá? Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. Então, mais uma vez, eu te convido a clamar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nós vamos então iniciar relembrando qual é o primeiro passo para a cura. Vou perguntar de novo. Qual é o primeiro passo para a cura? Arrependimento. O segundo passo, nós temos 3 passos. Então, nessa tarde, nós precisamos caminhar ainda mais 2 passos. O segundo passo é o passo da cura interior. A cura física, ela parte de um princípio, pelo menos aqui eu vivenciei. A cura da alma, a cura interior da mente e depois a cura física. Eu sempre digo que a cura precisa acontecer de dentro para fora. Uma cura que não acontece de dentro para fora, ela não traz para nós uma mudança, uma conversão. A cura precisa ser, então diga teu nome e bata assim, a cura, Raquel, precisa ser de dentro para fora. E eu começo com essa palavra de João capítulo 4, que você já conhece, não tem necessidade de tomar, é a passagem da Samaritana. A nossa, é mesmo, que bênção, a passagem da comunidade, nem sabia. Para a nossa comunidade, água viva é uma palavra que fala muito. Jesus se encontra com esta samaritana. E esta mulher, então, a princípio está achando que Jesus está falando de uma água. Mas a água que Jesus estava dizendo era muito mais do que puramente uma água. A água que o Senhor queria era uma água que saciaria a sede, a verdadeira sede da alma. E aqui tem um detalhe nessa palavra que nos ajuda muito. Jesus começa nesse discurso: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11. A mulher disse, Senhor, não tem sequer um balde com que tirar a água, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Jesus responde, todo que beber dessa água, desta aqui, deste poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida. Qual é a cura que Deus quer? A cura para a vida eterna. Lembra que eu disse? As curas físicas, os impossíveis da nossa vida, se não nos levarem a uma verdadeira direção, não adianta. Porque tribulações continuaremos tendo. Dificuldades também. Enfermidades também.
Amados, isso é muito claro para mim. Eu digo que no meu corpo eu trago várias marcas. E isso não foi só agora, né? Não foi só no lúpus. Então, aquela palavra que diz todos os temores me livrou o Senhor Deus, eu brinco, eu digo todos os tumores me livrou o Senhor Deus. Porque eu comecei a tendo, com 18 anos, tumores nos olhos. Também tumor de ovário. Tive que retirar ovário, trompas. Depois, 3 tumores de intestino. Depois, endometriose. Depois, entende? Enfermidades, sempre teremos que enfrentá-las. Mas o que os nossos olhos não podem perder de vista é que o Senhor tem o poder de nos curar, mas o desejo dele é uma cura que te leve para a vida eterna. E de todas elas o Senhor me livrou, mas foi no lúpus, bem depois, que eu pude verdadeiramente experimentar uma cura de dentro para fora. Jesus quer dar uma água que vai jorrar em você para a vida eterna. E aí sim, quando aquela mulher entendeu, ela disse: Senhor, então dá-me desta água. Eu quero. Quem quer ser curado? Eu quero. Então dá-me dessa água. E aí Jesus entra com uma conversa que aparentemente, concorda comigo, não tem nada a ver. Quantos anos eu fiquei aqui diante dessa palavra e diz, mas o que tem a ver essa conversa? A conversa até então era de água, me dá água, estou com sede, está com sede. De repente, do nada, Jesus diz, então vai chamar teu marido. Que conversa é essa? Já se questionaram isso? De onde vem essa parte da conversa? Aqui para mim é fabuloso. E aqui a gente pode ter vários mergulhos, com certeza a comunidade faz vários mergulhos teológicos, experientes aqui nessa palavra. Mas para nós aqui, Jesus diz, vai chamar teu marido e volta aqui. E olha a resposta da mulher, eu não tenho marido. Respondestes bem que não tens marido, pois tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Concorda comigo que Jesus toca na ferida daquela mulher? Jesus desejava dar uma água que levaria ela para a vida eterna, mas ele precisou tocar na ferida daquela mulher. Já a palavra diz que eles se encontram por volta do meio-dia. Eu não sei se você já foi à Terra Santa. Eu tive essa oportunidade de conduzir um grupo à Terra Santa. E nós tivemos a bênção de, no mesmo dia, nós fizemos uma experiência de pegar 47 graus ao meio-dia e 5 graus às 6 horas da tarde. Pensa, se tem saúde que aguenta. Metade do meu grupo adoeceu. 47 graus e 5 graus. Quem vai buscar água ao meio-dia, gente? Num horário quente. Somente aquela que já era excluída, separada, que trazia algo, alguma chaga, alguma marca. Uma mulher não andava sozinha, a mulher não pode andar sozinha lá. Se uma mulher andar sozinha, significa, e nós passamos também por isso, porque a minha turminha resolveu ir ao mercado. E aí eu tive uma missionária que foi
os homens, se tem uma mulher andando sozinha, qualquer homem pode se apossar dela. E aí eu tive uma jovenzinha apossada lá e me cobraram 20 camelos para que eu pegasse ela de volta. Foi uma situação. Uma mulher não pode andar sozinha, não é 20 camelos nós, camelo não, né? Dos dinheiro deles lá. Então, pensa, uma mulher sozinha, ao meio-dia, indo buscar água, significa coisa boa? Não, alguma chaga, alguma marca ela tinha. E Jesus, ao prometer, ao dar a água, ele antes tocou na sua chaga, na sua ferida. Lembra quando eu disse a você que no momento aonde o Senhor me mostrava, me via deitada numa poça de sangue, a imagem que eu tinha era da minha família, sim ou não? Quando o Senhor nos visita, quando você abre espaço após um processo de arrependimento, o Senhor começa a fazer uma limpeza na nossa história. Ele começa a passar passar a limpo a nossa vida, passar a limpo a nossa história. É necessário que você tenha a capacidade de olhar para a sua história. E eu quero que você repita comigo uma frase que eu levo como lema de vida. É necessário, pode ser melhor, acorda aí quem está do seu lado cochilando, dá uma olhada, está cochilando, acorda. Diga forte, é necessário olhar o passado para entender o presente e reescrever o futuro. De novo, é necessário olhar o passado para entender o presente e reescrever o futuro. Meu irmão, minha irmã, quando você acha que o seu passado passou, simplesmente está passado, o passado morreu, o passado acabou, e como se ele não fizesse nenhuma ação na sua vida, isso não é real. Isso não é real. E eu posso te dizer, propriamente com o meu testemunho, desde o ventre da tua mãe você está registrando coisas. Eu não sei se você na tua casa tinha esse costume de contar como foi a gestação. Se a tua família, se o teu pai, se a tua mãe contaram para você como foi a sua gestação. Sim ou não? É costume aqui? Alguns estão dizendo que sim, outros não, não é muito. Na minha família, não era costume, nem um pouco. Eu custei muitos anos para descobrir, na verdade eu só descobri depois da minha conversão. Até então, diante de toda aquela depressão infantil, ninguém nunca havia me contado que o meu irmão tinha morrido no momento que a minha mãe estava grávida de mim. Ninguém nunca tinha dito isso. Não era algo verbalizado. A morte do meu irmão não era algo verbalizado dentro de casa. Muito pelo contrário, era um segredo de família. E deixa eu já dizer para você, todo segredo de família adoece uma família. Famílias não devem guardar segredos. Raquel, nem da adoção, não, nem de adoção, nem de morte, nem de divórcio, nem de nada. Não deve guardar segredo. O segredo, uma hora ou outra, ele infecciona aquela família. Isso não foi trabalhado dentro da minha casa, não foi trabalhado dentro da minha família. Apesar dos meus pais terem feito muitos esforços para trocar de casa,
não falar no assunto, fingir que estava tudo muito bem. Cortaram relação. Meus pais eram de uma cidade, de um estado, se mudaram para outro estado, romperam ligação com todo o passado. E de repente, a Raquel vem então trazendo no seu corpo as marcas de uma morte. E era interessante porque a minha mãe sempre dizia assim: Raquel, você não pode ter uma coisa normal? Porque toda criança tem gripe, sarampo, cachumba. Eu não tive nada disso. Mas tudo que eu tive foi assim, repentino. Um ovário, eu estava andando normal, de repente foi uma dor. Quando viu, eu já estava num centro cirúrgico, tirando ovário, trompa, tudo de repente. A minha mãe dizia: mas você não pode ter alguma coisa normal, pelo amor de Deus? Meu irmão, minha irmã, quando a gente pensa que o passado fica escondido, fica oculto, que a gente pode ignorar um passado, a gente vai se deparar com um problema muito mais grave. Infelizmente, foi durante o lupus que a minha família precisou conversar sobre certos assuntos não conversados. Se nós não começássemos a falar, nós adoeceríamos. Repete comigo: quando a boca cala, o corpo fala. Tem muitas enfermidades que são decorrentes daquilo que a tua boca não falou. Sabia disso? E a gente toma remédio, em vez de dar o verdadeiro remédio para aquela enfermidade. Quando você não é capaz de falar dos teus sentimentos, prepare-se para adoecer. Quando você não é capaz de lidar com as suas emoções, prepare-se para adoecer. Quando você quer passar por cima das coisas, fingir que não sentiu, prepare-se para adoecer. Eu estava um dia pregando um retiro de cura, e de repente uma jovem, foi até um retiro muito interessante, porque me pediram para falar sobre cura interior em 15 minutos. E eu disse: como que eu vou fazer uma pregação de 15 minutos falando sobre cura interior? E eu não vou poder nem rezar depois. Eu disse: mas é impossível. Mas o padre disse: por favor, seja obediente à ordem. Eu disse: sim, senhor. E assim fui eu. Mas eu já sabia, isso não ia dar certo. Preguei em 15 minutos. Quando eu saí, desceu uma renca atrás de mim. E aquele povo tudo chorando: Raquel, preciso falar com você. Raquel, reza para mim. Raquel, não sei o quê. Deu problema no retiro, mas isso já era de se imaginar. Eu disse: por favor, arrumem uma sala. Abriram uma sala embaixo. E o povo começou a descer. Uma jovem em especial, ela era psicóloga, uma mulher que tinha renome, um consultório lotado, e ela dizia: Raquel, socorro, eu não consigo mais atender. Porque a cada paciente que chega, eu preciso higienizar o consultório inteiro. E quando ele sai, eu higienizo o consultório inteiro. E eu fico durante toda a sessão preocupada onde ele está colocando a mão. E agora eu já não consigo mais prestar atenção no que a pessoa fala, porque eu tenho um toque terrível. E isso está piorando, de forma que agora eu já não consigo mais atender. Me ajuda. Comecei a rezar então por aquela jovem. A imagem que o Senhor me dava era um quarto, aonde ela estava trancada com muitas teias de aranha. O Senhor me dizia que ela tinha 6 anos de idade e estava trancada num quarto com teias de aranha. E na hora eu disse para ela, eu falei: a sua mania de limpeza,
A resposta dessa mania de limpeza está neste quarto que você trancou quando você tinha 6 anos de idade. O que aconteceu? E naquela hora ela começou a chorar e disse: eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. E começou a chorar. E eu dizia a ela: filha, enquanto não falar, enquanto você não abrir o quarto para Jesus entrar, Ele não vai poder te curar. Você é psicóloga, você sabe disso. E ela dizia: eu sei, mas a minha ciência não funciona para mim mesma. Mas você precisa deixar agora que a tua fé funcione para você mesma. E com muita dor e muita dificuldade, foi um atendimento que demorou muito tempo. Aquela menina narrou então todos os abusos que ela tinha sofrido com 6 anos de idade pelo avô. Amados, a gente trava, a gente guarda, a gente esconde, como se esconder fosse apagar as marcas. Mas essas marcas ficam impregnadas na nossa mente, no nosso corpo. E aquilo que não é tratado, uma hora vai nos adoecer. Vai deformando o nosso jeito de ser. Vai deformando a nossa forma de ser. Atendi uma mulher com uma crise depressiva grave. E ela dizia: todos os dias a minha crise se dá às 18 horas. Então ela foi para nossa casa para fazer um tratamento. E a depressão dela começa após a morte do pai. E quando todo mundo dizia: ela está assim porque o pai morreu, ela está assim porque o pai morreu. Jesus nos leva. O que aconteceu às 18 horas? E ela começou a narrar. A minha vida foi marcada pelas 18 horas. O meu pai era um homem muito severo. E todos os dias, quando meu pai ameaçava das 6 horas, era a hora que o meu pai voltava do trabalho. E a mãe já gritava: seu pai! E as filhas tinham que se posicionar, uma com um sapato na mão, a outra com um pano para limpar o pé do pai, a outra com não sei o quê. E isso era um terrorismo. A partir das 18 horas, a vida daquelas crianças era um terrorismo. Ela tinha todos os dias, e aquilo, se uma delas não estivesse posicionada no lugar correto, elas sofriam sérias reprovações do pai. Ele era um homem muito violento e ele não batia nelas, batia na mãe. Então elas ainda tinham um sentimento de culpa, porque elas não fizeram bem, a mãe apanhava. Amados, pensa que terrorismo é isso na mente. Mas todo mundo diria: meu Deus, mas agora que o pai morreu, ela está livre. Ela está livre, agora acabou, o terrorismo acabou. É verdade? Não, amados. A morte não encerra aquilo que aconteceu dentro de nós. Tem gente que diz: ah, mas eu já saí de casa, Raquel, já me casei, já mudei de estado, já mudei de país, já mudei de nome. Mas essa sombra não me larga. Não vai largar, queridos. Porque a experiência, a sua história está marcada dentro de você. Diga: a minha história está marcada dentro de mim. E não tem como apagar. A relação, a história que você viveu com o teu pai, a história que você viveu com a tua mãe, a história que você viveu com teus irmãos, nada disso está apagado. A única forma de você curar a sua história é no sangue de Cristo. É trazendo a sua história para que Cristo te cure. E é por isso que Jesus dizia para ela: vai buscar o teu marido. Vai buscar o teu marido. Para que ela compreendesse. Se você não trouxer, não apresentar a Jesus as suas feridas. Se você não apresentar a Jesus as tuas angústias, as tuas ansiedades, as tuas lembranças, a tua história. Se não deixares o Senhor curar a tua história, Ele não poderá te dar nova vida.
Ele não poderá te dar nova vida. Um dia chegou uma mulher chorando muito na nossa casa, e ela dizia: meu marido, Raquel, é coronel, tenente, não me recordo direito, e ele é um homem muito difícil. E aí ela foi ali narrando todo o sofrimento dela com aquele marido, pedindo: Jesus precisa me curar. E olha o que foi muito interessante, porque a cura interior nos leva a lugares que nós nem imaginamos. Quando começamos a rezar por aquela mulher, Jesus nos mostrava um quarto com muitas beliches, e ela deitada numa beliche. E bastou eu dizer: a imagem que o Senhor me dá é você deitada em uma beliche. Aquela mulher já começou a chorar. E ela disse: sim, nós éramos em tantos filhos. A nossa casa então era feita com beliches, porque não era uma casa grande. E eu tenho uma recordação muito ruim. Começamos então a rezar aí diante dessa recordação, dessa fase da vida dessa mulher. Amados, preste atenção. Aquela mulher, um belo dia da sua infância, que a gente acha que passa batido. Um belo dia da sua infância, aquela menina cansada foi dar uma de espoleta. E ela foi... Aqui espoleta é uma palavra conhecida, sim? É. E aquela menina, então, foi para a cama. E não foi dar bênção, não foi pedir a bênção ao pai. E havia uma regra naquela casa, que todos os filhos tinham que pedir a bênção ao pai. E todos foram, menos ela. E ela já estava na cama. Família muito antiga, muito antiga. Quem é dos mais antigos vai saber, né? O pai disse: cadê aquela? E ela não foi. E ele gritou, ele chamou. E ela, deitada na cama, ela gritou com o pai. Hoje em dia, uma criança gritar com o pai se tolera. Na minha época já não era possível. Mas em algumas épocas ainda para trás, era mais severo ainda. Aquela mulher, ela grita, uma criança, né? Grita e diz: eu não vou. Bença daqui, pai. O pai pegou aquela palmatória, foi até o quarto, levantou ela da cama com muita violência e bateu nela. E ele dizia: menina má, menina má. E aquela mulher, então, ela disse: como eu sou má. A partir dali, Jesus disse para ela: a partir deste dia, você definiu, escolheu uma vida de castigo. E tudo que essa mulher escolheu deste dia em diante foram pessoas que a tratassem mal, porque ela merecia ser tratada mal, porque ela se achava mal. Quantos conceitos a gente traz de nós? Quantos conceitos? Então, preste atenção no que te digo. Nós iniciamos trazendo a minha experiência desde o ventre da mãe. Nós trouxemos experiências de infância, experiências de adolescência. Tudo fala com você. Meu irmão, minha irmã, é muito triste quando uma pessoa diz: Raquel, eu tranquei o meu passado e joguei a chave bem longe. Já ouviram pessoas dizerem isso? Já disse isso? Não, né? Vocês não, né? Por favor, se diz, vão procurar essa chave agora. Tudo que nós passamos, desde o ventre da nossa mãe, vai trazendo marcas para nós. E estas marcas vão fazendo com que eu e você criemos definições. Definições de vida. Eu vou definindo que eu não devia nascer.
Eu vou definindo que eu sou incômodo. E a gente muda isso dizendo assim, não, eu não gosto de incomodar as pessoas. Já ouviu alguém falar isso? Não, eu não gosto de incomodar. Por que não? Sabe por quê? Sabe aonde é que está isso? Em algum lugar na sua história. Nós não vamos criando definições do nada. Existe algo dentro de nós que vai nos fazendo sermos pessoas mais fechadas, mais abertas, mais tímidas, mais silenciosas, mais independentes, pessoas mais rígidas, mais agressivas, mais amorosas, pessoas que não abraçam em hipótese nenhuma. Existem pessoas que vão criando, vão gerando doenças físicas, como fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é uma doença onde o corpo... Onde o corpo está dizendo, está faltando toque. Sabe quantos... Agora a gente está na pandemia, nós estamos correndo riscos graves. Sabe quantos abraços cientificamente comprovados você necessita receber por dia para ser uma pessoa saudável? Sabe quantos? Não, nunca ouviram? 24 abraços por dia. Marido e mulher tem que dar toda hora que se encontrar em casa, tem que dar abraço. Porque agora a gente não está podendo abraçar na rua, né? Na igreja era bom, né? Quem mora sozinho fica assim em casa um pouco. Mas isso é seríssimo. Porque o nosso corpo, ele tem necessidade de ser tocado. Necessidade de toque. E isso é comprovado, a quantidade de crianças que já são curadas pelo toque. Crianças que nascem prematuras e já são colocadas ali no corpo da mãe, no corpo do pai. Já viram essa pesquisa? Sabe por que isso? Porque o toque faz com que aquela criança se desenvolva. O toque gera saúde. E quantos de nós viemos de uma realidade familiar que não se toca, que não se abraça? O corpo vai sentindo, e aí a gente vai se tornando pessoas frias, fechadas. E a gente diz, não, é o meu jeito. É o seu jeito, será? E acabamos desenvolvendo doenças físicas, porque quando o corpo cala, quando a boca cala, o corpo fala. Quando a mente está doente, quando a mente adoece, todo o teu corpo padece. Se nós entendemos isso, nós daremos um salto. É por isso que Jesus diz, eu quero curar a tua história. Diga comigo, obrigada, Senhor. Ele precisa curar a nossa história. Ele precisa curar. Um dia, nós recebemos um homem na nossa comunidade, ele trazia uma doença, eu não sei como chama o nome, se alguém souber pode me dizer. Mas é uma doença onde a mão sua muito, o pé sua muito, que pinga. Não sei se alguém sabe o nome disso. Nossa, esse nome é difícil. Hiperidrose. Hiperidrose. Então, ele trazia essa doença e era tão grave que pingava, mas pingava. E aquilo envergonhava muito ele. Por exemplo, em uma missa onde as pessoas, vamos dar as mãos para o Pai Nosso. Não tinha possibilidade dele dar as mãos. Não existia essa possibilidade. Então, ele se tornou uma pessoa muito envergonhada. E ele foi para fazer um tratamento conosco. Quando nós começamos a rezar para ele, sabe qual a cena que o Senhor nos levou da história deste homem? Um momento na escola,
que antigamente não era tão complicado como hoje, o tão falado bullying. Mas antigamente a gente sofria milhões de bullying e isso aí não nada. Aquele rapaz, um dia, na escola, ele era muito levado assim, de perturbar os colegas. E os colegas então resolveram dar o troco para ele. E o que fizeram? Combinaram a turma no pátio da escola, fizeram uma roda, prenderam ele dentro de uma roda e um dos colegas arrancou as calças dele. No pátio do colégio, e todas as pessoas rindo, rindo, rindo. E quanto mais a gente rezava essa fase da vida dele, mais ele suava. E Jesus dizia, ali, naquele momento, se iniciou essa enfermidade. Qualquer possibilidade de estresse, exposição, era a hora que ele piorava. Jesus curou aquele rapaz fisicamente, mas muito mais do que a cura física, é a cura interior. Jesus libertou aquele homem de uma vergonha. Jesus libertou aquele homem de uma timidez que ele dizia ser o jeito dele. Mas era o jeito dele, amados? Aquilo foi se moldando a partir do que ele passou. Está dando para entender, sim ou não? É muito importante que você, neste momento, comece a pensar um pouquinho. Jesus diante de você, qual é a fase da sua vida que ele precisa visitar? Qual a fase, qual é o momento da sua vida que o Senhor precisa visitar? E muitas vezes a gente diz, ai Raquel, nem sei, visita tudo. Eu sempre digo, parta do hoje. Eu preciso olhar o passado para entender o presente, para reescrever o futuro. O que é hoje no teu presente, que te incomoda? Qual é hoje no presente a tua luta, a tua dificuldade? Qual é hoje no presente a tua enfermidade? Aonde está a ferida de hoje? Sabe qual é? Sim? Ficou mais fácil pensar numa ferida de hoje? E a partir desta ferida de hoje, você oferta para Jesus e peça ao Senhor que fale contigo. Aonde isso começou, Jesus? Aonde essa deformação na minha vida, na minha mente começou? Por que é que eu sou assim, Jesus? Por que é que eu me tornei essa pessoa? Por que é que eu trago essa enfermidade? Por que é que eu trago essa deformidade? E eu já tinha muito claro para mim que toda doença física tem fundo emocional. E fui então fazer uma pós-graduação chamada psicossomática, né, que é o estudo dessas doenças, das somatizações. E tive a alegria de descobrir que hoje a ciência já comprova e atesta. O teu físico não adoece se antes dele não adoeceu o teu emocional. O teu físico não adoece se antes dele não adoeceu o teu emocional. Então já pode por isso aí dizer, Senhor, eu tenho aqui um problema do coração. Aonde surgiu esta enfermidade? De onde surgiu essa dor? De onde da minha história veio isso? Cura-me, Jesus, pelo poder do teu sangue. Qual é o primeiro passo da cura? Segundo, cura interior. Qual é o segundo passo para a cura? Cura interior.
olhe para dentro. A cura começa de dentro para fora. De dentro para fora. E o terceiro e último passo. Não adianta viver um processo de arrependimento, não adianta viver um processo de cura interior, se você não viver o terceiro passo, que é a mudança de mentalidade. Necessário vos é renovar a vossa maneira de pensar. São Paulo já vai ensinando para nós. Se eu não mudasse a minha maneira de pensar, do mesmo jeito que eu adoeci, eu vou ser curada, dá 2 minutos eu vou adoecer de novo. E assim acontece com a gente. Tem gente que diz, Raquel, mas a minha vida, eu saio de uma e entro em outro, saio de uma e entro em outro, saio de uma e entro em outro. Por quê, amado? Porque às vezes faltou o último passo. Renove a vossa maneira de pensar. Na nossa casa, nós fazemos este tratamento com doenças, depressão, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades emocionais. E muitas pessoas já me chamaram para fazer algumas palestras para explicar por que do índice de sucesso do nosso tratamento. Nós já temos mais de 15 anos que fazemos este tratamento. E na nossa casa de missão, qualquer tipo de tratamento, o índice de reincidência da doença, ele é altíssimo. Tanto é que é comum a gente dizer, eu estou tendo uma depressão de novo. Eu já tive há tanto tempo atrás. Pessoas que passam pela nossa casa de tratamento, o índice é 0,2% de reincidência da doença. Por quê? E eu ainda ouso dizer, esse 0,2% são aqueles que não foram até o final. Porque o terceiro passo, ele é o mais importante. Ou melhor, os 3 são muito importantes, eu não sei dizer. O primeiro é muito importante, o segundo também, o terceiro também. Mudar a vossa maneira de pensar. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Normalmente, fora de pandemia, eu faria um movimento com vocês, mas infelizmente, com pandemia, nós não podemos fazer. Mas, se for possível, tem alguma cadeira vaga ao seu lado? Sim? Troque de cadeira, então, se é possível. Aquele que é, por exemplo, marido e mulher, troca de lugar os dois. Se é possível. É isso. Muda de lugar. Se é amigo que vive junto, quem mora junto, pai e mãe, muda de lugar. Ótimo. Tem uma cadeira vazia perto aí de você? Isso, troca de lugar. Ótimo. Agora pode sentar. O que significa isso, amados? Troque de lugar. É necessário mudar a vossa maneira de pensar. Se você continuar do mesmo jeito, o resultado final será o mesmo. O mesmo. Se você não mudar os seus pensamentos, eles continuarão te adoecendo. A quantidade de pessoas que já viveram processos de cura, e aqui com certeza vocês já tiveram vários retiros de cura, né? A pessoa passa por uma cura, volta, está do mesmo jeito. Faz uma cura, volta, está do mesmo jeito. E por quê? Tem gente assim aqui? Teve uma pessoa que toda semana, nós temos toda terça-feira, a gente chama plantão de atendimento de oração. Então é um dia que todos os missionários, todos nós ficamos lá atendendo em oração. E aí chegam caravanas e caravanas durante toda a terça-feira para receberem oração e passam o dia no nosso sítio. E é muito interessante porque tem gente que bate carteirinha toda terça-feira. E o que mais me chama a atenção
é que sempre vai rezar a mesma coisa. E eu pergunto, mas que Jesus que você está encontrando, pelo amor de Deus? Que Deus é esse que não te cura nunca? Só tem duas possibilidades. Ou você não está encontrando Jesus de verdade, ou você não mudou a vossa maneira de pensar. A gente continua repetindo as mesmas coisas. Continuamos com a mesma história. E se eu não mudo, pessoas, por exemplo, que dizem, eu me sinto muito indigna. Eu me sinto muito indigno de pedir alguma coisa a Jesus. Pronto. Se você faz os 3 passos da cura, se você vive um processo de arrependimento, se você entende qual é o momento da tua história, da tua vida, que você ficou com isso marcado, impregnado, de onde veio esse pensamento de que você não era digna? Se você levou Jesus a visitar essa área da tua vida, você está curada. Sim ou não? Se você levou Jesus a visitar aquela área da tua vida, você está curado. Se eu levei Jesus a visitar aquela área da minha vida, onde eu sempre achava que eu incomodava, onde eu sempre achava que as pessoas iam preferir o outro, onde eu sempre achava, eu não vivi um processo de cura ali? A partir desse momento, esse discurso não pode mais ser o meu. Se eu não mudar, aí se eu continuo, não, desculpa, porque eu não quero incomodar, não, sabe por quê? Porque lá na minha história, eu senti, tem gente assim aqui? Na minha cidade isso é tão comum. Não, Raquel, sabe por quê? Assim, eu não gosto de incomodar. Eu já fiz cura interior e Deus já me disse que eu me sinto assim porque lá na minha história eu fui meio rejeitada. E aí, eu continuo com o mesmo discurso. Mas Jesus não te curou? Então mude de lugar. Mude de posição. Mude de mentalidade. A partir de hoje, vá entendendo, eu estou curada pelo poder do sangue de Jesus. E aqui, amados, tem algo, e eu encerro com isso, tem algo que é muito, muito importante. Todas as nossas curas são testadas. Todas as nossas curas são provadas. Nós passamos por provações para ver se realmente você está firme. Nós passamos por provações para ver se realmente nós estamos curados. Já sentiram isso na pele? Quantas e quantas vezes eu já vivenciei experiências assim. Eu estava pregando no Ceará, uma palestra, um retiro, um encontro, e foi muito interessante. Nós tínhamos mais de 2.000 pessoas naquele encontro. Essa pregação está até no nosso canal do YouTube. É uma pregação muito forte, foi uma noite muito estrondosa. Mas antes que eu levantasse para pregar, porque eu ia pregar sobre o poder de Deus, antes que eu me levantasse para pregar, eu chamei a Carla e disse, eu não tenho condições de levantar. E ela olhou para mim e disse, o que foi? Eu falei, eu estou apavorada. Por quê? Ai, Carla, pelo amor de Deus, eu estou sentindo as mesmas dores da época que eu estava doente. A minha mente trabalhou e o inferno apoiou para que eu não pregasse, para que eu não testemunhasse. E se naquele momento eu não tivesse uma mente forjada, eu não tenho dúvida que eu hoje estaria novamente doente. Porque a palavra de Deus diz, crês
e verás, crês e verás a glória de Deus. A partir do momento que você não trabalha a tua mente e não crê, você não verá a glória de Deus. E o trabalho intenso da nossa mente é fazer com que a gente retorne para a forma velha de pensar. É fazer com que a nossa mente retorne para o adoecimento, a nossa mania. E aí, diabólico, é o inferno perturbando, dizendo: você não foi curado, você não foi curado. E se naquele momento a Carla olhou para mim, por isso é tão bom vida em comunidade. Ai de mim se eu não tivesse uma comunidade. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: olha para mim. Repita: eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. E eu repeti, ela disse: agora vai e testemunha. Amados, eu me levantei com muito custo, subi a escada, era um palco. E na hora que eu peguei o microfone e comecei a pregar, as dores desapareceram instantaneamente. Você está entendendo, sim ou não? Sabe quantas vezes eu passei isso? Pelo menos uns 3 a 4 anos após a minha cura. Por quê? Porque nós somos testados para ver se verdadeiramente esta cura aconteceu. Mas não é só aqui, não é no físico. A cura precisa acontecer de dentro para fora. Porque senão ali eu poderia fraquejar e dizer: ai meu Deus, eu não vou pregar, eu não vou testemunhar. Ai Jesus, não dá para mim. E eu voltaria atrás. E muitas vezes a gente volta atrás nos processos, nas curas, nas transformações que Deus faz na nossa vida. Por quê? Porque não mudamos a nossa maneira de pensar. Por isso, diga comigo: Senhor Jesus, cura por inteiro a minha mente, o meu corpo, o meu coração. Eu desejo, eu necessito de uma transformação por inteira. Vem, Espírito Santo, e transforma a minha maneira de pensar. Cura-me por inteiro. Eu te convido a ficar de pé e a você clamar mais uma vez. Podemos ir naquela peso da glória, eu acho. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós temos poucos minutos nessa oração, mas eu gostaria de pedir ao Senhor que viesse e nos curasse, e nos tocasse, e completasse essa obra que Ele começou na parte da manhã. Rezemos cantando: Espírito de Deus, vem sobre nós. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder e revela o peso da tua glória. Mais uma vez: Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Mais uma vez, canta forte. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder e revela o peso da tua glória. Coloca a mão no teu coração e peça isso. Espírito Vem, Espírito, Deus, vem, Espírito, manifesta teu poder e revela o peso da tua glória. Só você canta. Espírito do vivo Deus, manifesta seu poder.
e revela o peso da tua glória. Mais uma vez, Espírito do vivo Deus. E vai pedindo, revela, Espírito Santo. Revela-me, revela-me aonde, na minha vida, na minha história, eu preciso do toque, do peso da tua glória. Em toda a minha história, te apresento desde a minha gestação, infância, adolescência, pela minha juventude, pela vida adulta. Passa, Espírito Santo, e cura a minha vida, cura a minha história. Espírito vivo Deus, manifesta teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito vivo, vem sobre nós. Manifesta teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, Flui um rio de vida em nós. que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. E eu te convido nesse momento, vai suplicando ao Senhor. A imagem que eu tenho é como se anjos entrassem nesse local e fossem envolvendo a cada um de nós. Entra, Jesus, neste lugar e vai nos envolvendo da tua glória. Cura a nossa vida, cura a nossa história, pelo poder do teu sangue. Amado Senhor, nós queremos te apresentar nessa hora, em especial aqueles que estão enfermos no meio de nós. Queremos suplicar, Senhor, por aqueles que trazem grandes enfermidades e que necessitam de curas. Alcança a cada um de nós. Vem tocando a nossa mente, o nosso inconsciente, tudo aquilo que está gravado em nós, e pelo poder do teu sangue, realiza uma cura. Desbloqueia-nos, Senhor, de todos os bloqueios que trazemos, psíquicos, bloqueios espirituais, pelo poder do teu preciosíssimo sangue. Venha retirar todas as tristezas, todas as marcas, todas as dores que trazemos, pesos e dores que estão marcados em nós, escondidos, gravados, escondidos ao longo da nossa história ou esquecidos. Fecha os teus olhos, meu irmão, minha irmã, porque Deus vai falar com você. O Senhor quer falar com você. E muitas vezes a gente não quer que Ele toque no profundo da nossa história, porque a gente não quer se lembrar de nada. Mas o Senhor está dizendo: você quer água? Deixe
Deixe que eu te toque. Vai dizendo para o Senhor: eu preciso. Fala comigo, Senhor. Tudo aquilo que está marcado no nosso físico, nas nossas costas, na nossa mente, nos nossos olhos, ouvidos, tireoide, coração, sistema circulatório, estômago. Vem, Senhor, sistema reprodutor, tudo aquilo que está marcado, impregnado em nós, todas as marcas com pai, com mãe, todas as perdas que vivemos e ficaram marcadas e impregnadas em nós, todas as dificuldades, palavras duras, difíceis que em algum momento da vida ouvimos e que ficaram cravadas e definindo a nossa vida. Pessoas que um dia ouviram que não seriam muita coisa na vida. Vem Jesus nos libertando de palavras que foram ditas. Pessoas que realmente ouviram: você não tinha nem que ter nascido. Você nasceu mesmo pela misericórdia. Jesus vai nos tocando desde o momento da nossa gestação, da nossa concepção, e vai nos curando. Pessoas que foram geradas após aborto, pessoas que sofreram tentativas de aborto quando estavam ainda no ventre da mãe. Vai retirando todo espírito de morte que ficou impregnado em nós, espírito de loucura, perturbação. Retira de nós, de cada órgão que veio com a marca da morte. Cura-nos, Senhor, pelo poder do teu sangue. Vem sobre nós, vem sobre nós. Pessoas que não tiveram a presença muito forte do pai ou da mãe, todos os vazios, todas as ausências. Entra, Jesus. Apresenta, meu irmão, minha irmã. Apresenta para o Senhor e deixa Ele passar. Deixa Ele passear contigo. O Senhor me mostra uma pessoa como se o Senhor estivesse te levando numa casa antiga de infância, onde vocês passaram muitas lutas, muitas dificuldades nessa casa, e você viu muita luta e muito esforço de seus pais, mas essa falta, esse sofrimento marcou você. Jesus vai tocando a cada um de nós e vem nos curar. Vem, Senhor, arrancando todo espírito de miséria, toda tristeza que possa ter ficado marcada em nós por alguma fase da nossa vida. Tu podes. E eu peço, amado, para a gente fechar os olhos, porque a cura interior não é nada fácil. O Senhor fala com você. É Ele que te conduz. Qual é o momento? E muitas vezes a gente não lembra conscientemente, mas o Espírito Santo fala. O Senhor fala contigo. O Senhor te dá as cenas. O Senhor te dá, às vezes, a lembrança. Às vezes você sabe já. Se você sabe, já diga para o Senhor: é aqui, Jesus. Eu me tornei uma pessoa muito inferior a partir desse momento. Eu sempre me sentia fora da família. Vem, Senhor, retirando de nós todo espírito de rejeição. Arranca de nós, Senhor, se trouxemos isso do ventre ou em algum momento da infância. Vai retirando de nós tanta inferioridade, inseguranças, medos, medo da solidão. Vem poderosamente, nos cure agora. Tu podes, Jesus, tocar-nos e desfazendo todos os nódulos da nossa vida e da nossa história. Desfaz, Senhor Jesus, tudo aquilo, toda e qualquer lembrança que esteja oculta de nós,
mas que está nos adoecendo, venha à luz agora para ser curada. Pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, Jesus. Tudo aquilo que ficou marcado, impregnado em nós, tudo aquilo que você foi vivenciando em fases de escola, o Senhor me diz até um sofrimento que você passou na igreja. Senhor, vem e toca-nos. Vai tirando, Jesus, esse peso que estávamos carregando. Arranca este peso, Senhor. Pessoas que sempre carregam um sentimento de culpa. Jesus me diz um fardo pesado de culpa. O Senhor quer te tocar. O Senhor quer arrancar este fardo que te adoece. É como se você, com esta culpa, se condenasse. E sem que você perceba, muitas coisas não vão dando certo na tua vida. Porque você fez uma definição de que para você tudo tinha que ser muito difícil. Vem, Senhor, nos liberta de todos esses limitantes, essas cordas que nos prendem e que fazem a vida ser muito mais difícil do que precisaria ser. Uma pessoa que sempre perde, tudo que começa você acaba perdendo. O Senhor está tocando você nesse momento. Vem, Senhor Jesus, e vai arrancando de nós todas essas correntes, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome. Obrigada, Jesus. E se tem alguém que traz alguma enfermidade física que está aqui no meio de nós, ergue a mão. Alguma enfermidade que você quer apresentar a Jesus neste momento. Nós temos algumas pessoas que levantaram, ergue mais alto a mão. E eu peço você que está perto dessa pessoa, eu sei que a gente não pode se aproximar e tocar, mas eu vou pedir que você olhe ao lado e veja se tem alguém que levantou a mão. Se tiver, estenda agora as suas mãos para essa pessoa que está enferma. Até quem está mais atrás e que pode chegar perto. Porque a palavra de Deus diz: imporão as mãos e serão curados. E eu quero clamar já neste minuto final, que o sangue de Cristo se derrame. Estende a mão, por favor, se puder até chegar um pouco perto, para que esse irmão sinta que você está rezando por ele. Peça agora. Se é da mesma família e pode tocar, toca agora esta pessoa que está enferma e suplique a Jesus agora, pelo poder do sangue dele, que este irmão e essa irmã seja liberta agora de toda enfermidade incurável, seja liberto de todo câncer, dor no estômago, dor nas costas. Vem, Senhor, poderosamente desintoxicando o fígado. Vem pelo poder do teu sangue, arrancando nódulos nas gargantas, nódulos no seio. Pelo poder do teu sangue, Jesus, nós clamamos agora. Vinde poderosamente, dissolve todo o mal que está em nós, de dentro para fora. Pelo poder do teu sangue, toda enfermidade que vem de geração, corta agora, Senhor, com a espada do Espírito. Corta toda maldição que venha para este irmão. Nós suplicamos, o teu sangue tem poder de curar, o teu sangue tem poder para libertar. E você que reza vai dizendo: Jesus, pelo poder do teu sangue, limpa, liberta esse irmão. Limpa, liberta o seu físico. Limpa, liberta a sua mente.
pelo poder do teu sangue. Que nesta hora o Senhor venha limpando todo o nosso corpo, pessoas com dores nos ossos. Vem pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, Jesus. Vai arrancando de nós enfermidades vindas de maldição, trabalhos feitos, mal olhado, inveja, ciúme, ódio. Seja quebrada agora pelo poder do teu sangue. O teu sangue tem poder de desfazer. A tua cruz já é a nossa vitória. E nesta hora, nós fincamos a cruz de Cristo em nossa vida. E você que recebe a oração vai dizendo: eu finco a cruz de Cristo na minha história. Eu finco agora a cruz de Cristo na minha geração. Eu finco agora a cruz de Cristo em toda a minha genealogia. Eu liberto toda a minha família, toda a minha vida, pelo poder do sangue de Cristo que jorrou da cruz para me libertar, para me curar, para me salvar. Bendito e adorado seja Jesus.